Cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. Que essa paz ela esteja na sua vida, no seu coração e na sua alma. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seguinte tema: o jovem e o namoro e o casamento. Esse é o nosso tema desta palestra nesse momento. E eu quero debater nesse momento, que há uma pergunta que sempre se faz: quando eu devo namorar? Quando eu devo namorar? Essa pergunta muito feita. E aí a minha resposta sempre é: quando você estiver planejando a casar. Quando você estiver planejando casar, deve procurar alguém para namorar. Por quê? Porque você vai procurar alguém que venha estar dentro daqueles ideais que você está procurando. Eu quero ler um texto para explicar algumas coisas, eu quero ler um texto que está em Cantares, capítulo 2, e versículo 7. Diz assim: conjuro, filha de Jerusalém, pelas gazelas e serva do campo, que não acorde ou não acordei e nem despertei o meu amor até que tu queira. Até que tu queira ficar comigo, tu só pode me despertar os meus desejos quando você quiser ficar comigo. Isso é muito importante. Mas aí você pode estar pensando assim: não, mas eu não estou procurando alguém para casar. Eu quero é ficar. Estou procurando alguém apenas para ficar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi feito para ser objeto de prazer. Não. Ah, mas eu sinto muitos desejos de namorar, eu sinto muito desejo dentro de mim, desejo de ficar com uma pessoa. Você, querido, você não foi feito para ser objeto de ninguém. De alguém fica com um, fica com outro. Não, como se fosse algo descartável, que pode alguém usar hoje, o outro usar amanhã. Não, você não foi feito para isso. Você não foi feito para ser objeto. Você foi feito para amar e ser amado. Você entende? Deus nos fez para amar e ser amado. Por isso que eu só devo namorar quando eu estiver planejando casar com essa pessoa. Eu só posso despertar os desejos dela quando eu quiser ela para mim. Porque senão eu vou me tornar alguém apenas que vai despertar o desejo de alguém e ao mesmo tempo ser usado. Por isso que nós estamos vendo hoje muitas pessoas que estão se deixando se levar pelos prazeres dele, pelos desejos dele, e o outro se aproveitando e abusando dessa fragilidade do outro. Por exemplo, uma adolescente fragilizada, cheia de desejo, e um pedófilo aparece na vida dela e se aproveita disto. Quantos dos jovens não estão sendo abusados por alguém que tem mais experiência do que ele e abusa da fragilidade? Jovem que me ouve, você acha que deve e que pode brincar com isso? Eu lhe dou um conselho: não brinque. Tem muita gente má nesse mundo. Tem muita gente mal nesse mundo que tira proveito disso. Não deixe, você não foi feito para ser um objeto.
Não, você não foi feito para ser objeto. Você foi feito para amar e ser amado. Você não é objeto de prazer de uma pessoa. Você não pode e não deve. Tem gente que acha que isso é tem pessoas que defendem e acham que isso é empoderamento. Não é, querido. É uma mulher empoderada que faz o que quer. Querido, nosso corpo não foi feito para ser objeto de outra pessoa. Não. Por isso que todos os nossos desejos, nossos prazeres foi reservado para alguém especial na nossa vida. Esse momento é reservado para uma pessoa que você vai escolher para viver com ela até o último dia da sua vida. Alguém especial. Alguém que você acredita que essa é a pessoa que você vai viver até que a morte o separe. Então, você está escolhendo, olhando para essas pessoas. Quando eu devo namorar? Quando eu estiver planejando a casar. Quando eu estiver procurando uma pessoa para viver comigo até que a morte o separe. Quando isso é muito importante. Ah, mas eu quero é ficar. Cuidado, querido. Porque você vai criar um problema sério na tua vida. Por isso que eu vejo muita gente, muito jovem, adolescente, doente psicológico, emocional, com transtorno bipolar, com transtorno borderline, com toque, com tantos transtornos. Por quê? Porque esta geração, ela acha que pode viver sem disciplinas. Posso fazer do meu corpo o que eu quero. Eu quero dizer para você, teu corpo não é um objeto, querido. Teu corpo não é um objeto de prazer. Como dizia o hedonismo, que o corpo era por prazer. E o prazer era por corpo. Depois Deus destruía tanto um como o outro. Isso é filosofia. Isso é uma filosofia hedonista. E eu quero dizer para você, não, querido. O teu corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é o templo de Deus, que deve ser cuidado, que deve ser reservado para alguém especial. Se você é um homem, deve reservar seu corpo a uma mulher especial. Se você é uma mulher, deve reservar o seu corpo a um homem especial na sua vida, para alguém que tenha respeito por você. Porque quero lhe dizer mais uma coisa: se você namora e tem um rapaz que não lhe respeita ainda, já quer passar a mão em você, em todas as partes íntimas de você, significa que ele não vai ter respeito depois que ele casar com você. Você entende o que eu estou falando? Então, se ele lhe respeita agora, ele vai lhe respeitar também no casamento. Se ele não lhe respeita agora, muito menos quando ele casar com você. Fica essa dica. Em segundo lugar, quando eu devo casar? É a segunda pergunta. Quando eu devo casar? Quando eu estiver preparado psicológico, emocional, espiritual e financeiro. Por que psicológico? Você está preparado para sair da tua casa do teu pai, da tua mãe? Deixar pai e mãe? Você está preparado para isso? Você está preparado para se unir com teu marido e chegar numa casa, lá vai ter conflito? Você está preparado emocionalmente para resolver esse conflito? E toda vez que der problema, ir lá para a casa do pai, resolver na casa do pai? Tem muita gente que casa, mas quando acontece o conflito, ele quer ir para a casa do pai para resolver. Você está preparado para resolver teu próprio conflito? Você está preparado psicológico, emocional e espiritual para ensinar teus filhos, educá-los, orientá-los, ensinar? Você, homem que quer casar, você, jovem que quer casar, você está preparado para cuidar de uma esposa, amar ela, cuidar dela, proteger ela? Você está preparado
para educar teus filhos, ensinar, botar na mesa, orientar, ensinar. Você está preparado para trabalhar e prover tudo dentro da sua casa? Você está preparado para isso? Você tem uma casa para colocar uma esposa dentro? Financeiro? Você, moça que quer casar, você está preparada também para cuidar de um homem? Zelar dele, cuidar dele, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Você está preparada para isso? Então, quando eu devo casar? Quando eu estou preparado psicológico, emocional, espiritual e financeiro. Para quê? Para não morar na casa da sogra, e nem na casa da minha família, e nem da dela. Mas ter nosso próprio, porque a Bíblia diz, ó o modelo de Deus, deixará o pai e a mãe, vai se unir à sua esposa, na casa deles. Então, se você não está preparado, nem psicológico, nem emocional, dou um conselho, não case não. Não case, que você vai ter problema sério, muito sério. O grande problema desta geração é que não existe planejamento. As pessoas não planejam, por isso estão sofrendo as consequências. Casamento deve ser planejado. Nós devemos planejar. Então, se você está pensando em casar, querido, lhe dou esse conselho. Pense bem. Estou preparado psicológico? Estou preparado emocional? Estou preparado para esse momento? E espiritual, para ensinar, para ajudar. Se você é mulher, para auxiliar. Se você é homem, para cuidar, para zelar, para ensinar. Está preparado para esse momento? E agora vem a última pergunta. Com quem devo eu casar? Com quem? E aí vem a minha resposta, é com alguém que professe a mesma fé de você e tenha os mesmos ideais que você tem. Se você é alguém, como diz, se você é cristão, procura uma pessoa cristã. Se você não é cristão, procura uma pessoa que não seja cristão. Se você é cristão, procura um cristão. Cada um procure de acordo com aquilo, com a fé que você professa. Isso vai lhe ajudar a diminuir os conflitos de um casamento. Imagine você que professa uma fé cristã, casa com alguém que não é cristão, aí você vai para a igreja e ele vai para a balada. Você chega em casa, ele está na cerveja, ele sabe, está na rua, está na balada. Você vai ter muito conflito. Você vai ter muita confusão. Então, um conselho que lhe dou, procure alguém que professe a mesma fé. Procure alguém que tenha os mesmos ideais que você, para que você construa uma vida com ele ou com ela. Então, esta palavra quero deixar a você, querido, para que você viva bem, tem que ter planejamento. Nunca deixe os teus desejos dominar a tua vida e te cegar ao ponto de tu não olhar o que eu estou te dizendo. Quando eu devo namorar? Quando eu estiver procurando alguém para casar. Ah, mas eu sinto tanto desejo, mas não posso deixar. Sentir desejo é normal, só que eu não posso deixar ele me dominar. Eu tenho que fugir dele. Eu tenho que ter disciplina. Eu preciso disciplinar os meus desejos. Eu não posso deixar eles dominar a minha vida, senão eles estragam. Se teus desejos dominar a tua vida, ele vai estragar a tua vida. Você sabia disso? Quer ver uma coisa? Exemplo disso
é o filho de Davi chamado Aminon. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aminon, os desejos dele eram tão grande, que dominou a vida dele. E ele chegou ao ponto de adoecer e não querer comer, porque ele se apaixonou pela irmã dele, um desejo profundo pela irmã dele. E aí eu preciso dizer uma coisa, tem gente que ele não sente amor por você, ele sente amor pelo teu corpo. Você entende? Aminon não estava apaixonado pela irmã dele, ele estava apaixonado pelo físico dela, pelo corpo dela. Isso é tão sério. Ele estava sentindo, era prazer por ela. Quando ele violentou ela, e usou de astúcia, foi ensinado pelo tio, o tio ensinou astúcia, que ele fingisse que ele estava doente, a irmã dele viesse, ele vinha e ele violentava ela. E assim ele fez, violentou. Depois que ele violentou ela, ele sentiu mais desgosto, mais do que prazer por ela. Você entende? Então, cuidado, para que teus prazeres não tornem de você um objeto de prazer. Então, querido, não deixe teus desejos te dominar. Tenha disciplina. Desejo todo ser humano sente. Ele pode ser cristão ou não cristão, mas todo ser humano sente. O grande segredo é que todos devem ter disciplina e planejamento. Com quem eu vou satisfazer meus desejos? Com alguém especial. Com alguém que me ama e alguém que eu amo ele. E deve ser feito aonde? No casamento. Porque fora do casamento é adultério, que é quando os dois são casados. E fora do casamento também. E quando é solteiro, que é prostituição ou fornicação, quando é do solteiro. Então, a intimidade é feita para o casal. Intimidade não foi feita para solteiro. Porque quando é solteiro se torna abuso, se torna objeto, porque a pessoa só quer usar o outro. Fora do casamento é abuso. Fora do casamento é apenas a pessoa está usando como objeto e não como amor. E no casamento, não. Quando a pessoa se ama, é feito com amor, com carinho. Isso é muito interessante. Reserva os teus desejos para o teu casamento. Não seja objeto dos outros. Não queira ser apenas um objeto. Queira ser alguém especial na vida de alguém. Eu quero deixar essa palavra. Quando eu devo namorar? Quando eu devo namorar? Quando eu estiver planejando casar. Quando eu devo casar? Quando eu estiver preparado psicológico, emocional, espiritual e financeiramente. Que é muito especial financeiro. Com quem eu devo casar? Com alguém que professe a mesma fé que a minha. Aí devo eu casar. Eu quero deixar esta palavra para abençoar. Por isso que Paulo diz, não entre em julgo desigual. O que é um julgo desigual? Aquilo que não é igual. Então, querido, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus reserve uma pessoa especial para a tua vida. E que tu seja abençoado poderosamente. Amém?